continuar aqui, gente, já falamos das proibições, né? Agora vamos falar um pouquinho das infrações. A caracterização, né, das infrações éticas e disciplinares, bem como a aplicação das respectivas penalidades, regem-se por este Código, sem prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais. Então, o que vai penalizar e o que vai ser determinado como infração é o que está nesse documento, tá? Considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conveniência que implique em desobediência, tá? Ou, né, inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como, tá, das normas do sistema do COFEN. Então, não basta você não executar alguma ação. Se você for omisso ou conivente com a infração desse código de ética ou do sistema COFEN, você está cumprindo uma infração, você está cometendo uma infração. Tá? O profissional de enfermagem responde pela infração ética e disciplinar que cometer ou contribuir para a sua prática, tá? E ou quando cometidas por outrem. Tá? O que acontece? Ou se você obter benefício. Então, vamos supor que o seu colega foi lá, cometeu uma infração. Você pode não ter cometido a infração propriamente dita, mas você se beneficiou dela. É uma infração. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos, dos atos praticados ou atos omissos e dos seus respectivos resultados. Então, eu faço essas três avaliações. Eu avalio o que aconteceu, como ele aconteceu, ou sua participação de omissão, e qual foi a consequência que esse ato gerou. Tá? Então, eu também avalio a consequência daquela ação. E aí eu determino a gravidade da sua infração, tá? As penalidades, gente, a serem impostas pelo sistema COFEN, conforme o que determina, né, o artigo, são os seguintes: advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional, cassação do direito ao exercício profissional, tá? Ou seja, primeiro você pode responder uma suspensão. Uma coisa suspensa é uma coisa que daqui a pouco ela volta, ou depois de um determinado período ela volta. A cassação, não. Já era. Você vai ter que responder todo um processo. Tá? É igual a cassação de político. Tá? A advertência verbal, gente, ela consiste, né, na admoestação do infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas. Não é porque a advertência é verbal, que ela é falada, que ela também não é escrita. Ela também é registrada, tá? Muitas pessoas têm a ideia errônea, né, de que a advertência verbal, o cara vai chamar, vai dar um esculacho e já era. Não, tá? E detalhe, não é um esculacho. A advertência verbal, ela não é um esculacho. Quando coloca aqui que eu devo conversar, tá? Explicar para o funcionário por que ele está sendo advertido e lhe dar esse aviso, isso tem que ser de forma reservada, tá? Você não vai levar uma advertência verbal no meio da galera, tem que ser de forma reservada. Isso vai ser registrado no seu prontuário e tem a presença de duas testemunhas. Caso você não assine, caso você se negue a assinar, uma das duas testemunhas vai assinar, tá bom? Vai ser escrito lá que você se negou a assinar e uma das duas testemunhas assina para você, tá ok? Ah, detalhe, antes de eu mudar de parágrafo. Os outros pontos, tá? Ó, eles também estão, tá? Nesse capítulo aqui, ó. Tá? No capítulo 3. No capítulo 4, gente, perdão. No capítulo 4 das infrações e penalidades, tem a descrição de tudo isso aqui, ó. Tá bom? Como eu disse para vocês anteriormente, eu não coloquei aqui no slide, não coloquei na aula, porque eu não vou dar spoiler. A ideia é que vocês leiam na íntegra esse documento, tá? Lê um artigo, 10 artigos por dia, vai grifando, tá ótimo. Agora vamos falar um pouquinho da resolução do COFEN, que aprova o Código Eleitoral do sistema, ou seja, nós também votamos, tá? Votamos para o sistema COFEN e votamos para o nosso Conselho Regional de Enfermagem, tá bom? Há uma eleição para ver quem vai ser o presidente do COREN. Então, o que acontece? Nessa legislação, ela aprova o Código Eleitoral do Sistema, COFEN Conselhos Regional, tá? Que estabelece normas gerais para que as eleições destinadas à composição dos plenários do Conselho Federal e Regional de Enfermagem, tá? Estejam nos termos. Então, aqui tem o site que vocês podem
clicar ali e ter acesso a tudo isso. Lógico que eu não vou ler todo toda essa questão aqui, toda essa resolução, tá? Que envolve a parte da eleição. O que, que é importante para nós e principalmente para vocês? As eleições, elas ocorrem de 3 em 3 anos. Quem que tem que votar? Quem é registrado, não registrado no serviço, registrado no conselho. A partir do momento que você tem uma numeração de Corém, você precisa votar. Tá? Caso você não consiga votar, você é obrigado a justificar. Caso contrário, você vai ter que pagar uma multa de uma anuidade. Então, por favor, votem ou justifiquem, tá bom? Tem um formulário de justificativa bem autoexplicativo que vocês têm acesso pela internet no site do próprio Corém. Normalmente, as votações elas são pela internet e os candidatos apresentados pelo portal Corém, no nosso caso, Corém São Paulo. Então, antes mesmo de vocês fazerem o cadastro no Corém, já comecem a fuçar, tá? No portal do Corém, é bem interessante, tá? Aqui tem todas as referências bibliográficas utilizadas na aula, fiquem à vontade para para acessá-las. E aqui, ó, grifado, tá? Um pouco mais escuro, é onde vocês devem clicar para ter acesso a essa resolução. E aí vocês vão ter superpoderes, o superpoder do conhecimento. Tá bom, gente? Eu vou deixar aqui um abraço para vocês e aqui a gente encerra nossos vídeos.